vocês estão? Eu estou bem e muito feliz, porque hoje nós vamos encerrar a nossa revista com a história de José. Nossa aula 12 e 13, o perdão e final feliz. Gente, que história linda de José! Ler Gênesis, essa história, me faz aprender muitas coisas. Eu estou muito feliz que eu posso contar para vocês estas histórias. Então, nossa revista está finalizando, conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. José se destacou por sua fidelidade e nós vamos hoje entender o final feliz desta história. A memória em ação, um versículo para a gente decorar e guardar no nosso coração, está em Romanos 8 e 28, que diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, mesmo que coisas ruins, Deus pode fazer todas aquelas coisas cooperarem, ou seja, trabalharem para que a vontade de Deus seja feita na minha e na sua vida. Então, mesmo que José passou dificuldades, foi escravizado, foi preso, foi traído pelos seus irmãos, Deus usou todas essas coisas para um fim muito lindo, não só para José, mas para toda uma população que passava fome. Então, vamos para a nossa história. A leitura bíblica, o fim da nossa história está em Gênesis 45, 46 e 47. A história de José é longa e eu vou ler alguns versículos do capítulo 46 para vocês. Então, capítulo 46, eu vou ler do verso 29, que diz assim: então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, o seu pai, a Gósem. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim um longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto, e ainda vives. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e falarei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos, a casa do meu pai, que estão na terra de Canaã, vieram para mim. Então, José já está encontrando seu pai, encontrando seus familiares, e agora ele vai trazê-los para o Egito, né, onde há alimento, tá bom? Então, essa leitura pequenininha, ele mostra o encontro de José com seu pai, que ele não via há muito tempo. Vamos lá? Então, só para relembrar, José, depois de ficar na prisão muito tempo, ele encontra o faraó para desvendar os seus sonhos. E ali, nessa revelação, o faraó o coloca como governador de todo o Egito. E ele está administrando o Egito para que houvesse alimento na época da fome. E assim ele também consegue uma família linda e ele está lá cuidando das pessoas, armazenando alimentos, e ele vai encontrar seus irmãos. E quando ele encontra seus irmãos, ele faz testes para saber se os irmãos estavam mesmo com um coração transformado. E ele vê que sim, os seus irmãos agora estavam cuidando de Benjamim, tinham cuidado com seu pai, então os irmãos dele também tinham mudado. E então ele chora muito, se emociona muito por poder estar ali perto dos seus irmãos, e chega o dia dele se revelar. Ele conta: olha, eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam. E eles ficam todos assustados, com medo, porque eles tinham vendido José. E José fala: olha, não precisam ficar com medo. Deus usou a minha vida para hoje vocês terem alimento. Então Deus transformou todas as coisas ruins que vocês fizeram para que eu estivesse aqui no Egito. E estando no Egito, governasse para que houvesse alimento para a nossa geração continuar. Porque agora vocês vão poder pegar, né, os cereais e a nossa família vai continuar, não vai morrer de fome. Porque ele sabia da promessa que tinha para Israel, o pai de José, que deles
seria feita uma grande nação. Então José não coloca culpa nos irmãos, ele perdoa, gente, ele perdoou todos os irmãos que fizeram muito mal para ele e fala: olha, gente, vamos lá, avisem o meu pai, ele está vivo? Ah, é, antes ele pergunta: meu pai está vivo? E eles respondem que sim, que o pai dele está vivo. Então vai lá, vocês vão lá, avisem o meu pai que eu vou trazê-los para cá, para o Egito. Gente, e foi muito lindo. Como eu li, ele se encontra com seu pai, abraça e fica ali chorando um longo tempo, de muita saudade, de muita alegria, porque a família havia sido restaurada. Uma família que tinha sido dividida por traição, por coisas muito tristes, agora estavam se reencontrando. E mais que isso, iam morar todos juntos lá no Egito. José fala para os irmãos dele: olha, fala, quando encontrar com o faraó, falem que vocês são pastores de ovelha. E então o faraó vai colocar vocês em Gosém, que é uma terra lá no norte do Egito, onde eles podiam pastorear. E foi assim, Deus foi transformando tudo em bênção, como disse o nosso versículo. Toda a família, 70 pessoas vieram, sem contar as mulheres, hein? Vieram para o Egito, terra de Gosém, e lá eles ficaram pastores de ovelha. E durante todo esse período de seca, de falta de mantimento, eles foram supridos ali pelo governo de José no Egito. E, gente, dessa família linda, quem veio de presente para nós? Jesus. Foi a partir dessa família que se tornou uma grande nação lá no Egito que Deus trouxe Jesus. Deus foi confirmando para Israel, que é o pai de José: olha, é lá no Egito que eu vou fazer de vocês uma grande nação. E foi lá no Egito que nasce a nação de Israel. E tem muita história que eu vou poder contar para vocês na próxima revista de como foi essa estadia do povo de Israel lá no Egito. Mas Deus foi usando situações difíceis, situações complicadas e transformando em bênçãos. E está lá, viva e forte, a família de Israel, a família de onde virá o Salvador do mundo. Então, essa foi a nossa aula. Encerramos a vida de José. Um final feliz, um reencontro familiar. E agora ele pôde viver mais 14 anos lá no Egito, junto com o seu pai, cumprindo a promessa de que daquela família viria uma grande nação. Então, José foi exemplo, porque ele resolveu obedecer. E Deus em tudo fez que a vida dele prosperasse, ou seja, desse certo. E reencontrou o seu pai, reencontrou sua família. E nós fazemos o que com tanta informação? A gente crê que mesmo situações difíceis que nós passamos, Deus transforma em bênção. E a nossa família, mesmo que tenha problemas, pode ser transformada em um lugar de carinho, de abraço, porque Deus, Ele cuida das famílias. Então vamos orar e agradecer a Deus por essa revista. Semana que vem tem mais revista nova, assunto novo para nós dessa família que agora está no Egito, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, porque eu posso aprender mais de Ti. Te agradecemos pelo exemplo da vida de José, que possamos seguir em perdoar, seguir em obediência à Tua palavra. Fica conosco, abençoa a nossa igreja, abençoa a escola dominical. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, até a semana que vem, revista nova para nós. Deus abençoe.